Olá, queridas tricoteiras, sejam bem-vindas ao canal Tricô Tropical. Meu nome é Lana. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a receita desse top de tricô. A execução desse top é bem tranquila, mas vocês sabem, né, o meu diferencial. Eu gosto de cálculos, gosto de explicar os cálculos para vocês. E esse top tem algumas pegadinhas, né, que eu descobri no processo, né, de tricô. Normalmente, o que os tutoriais de tops parecidos recomendam, né? O que as meninas na Rússia falam? Montar os pontos e quando chegar na altura da cava, dividir simplesmente na frente e nas costas, né? A quantidade de pontos e tecer do jeito que a receita fala. Fica sobrando muito tecido nas costas. Aí eu tive que desmanchar o top e fazer do zero, considerando esse detalhe importante. Eu acho que as iniciantes experientes vão conseguir fazer esse top. O que eu considero iniciante experiente? Se você já fez um cachecol, alguma coisa no tricô circular, talvez alguma touca, você vai conseguir fazer. É bem simples, é só ponto meia e ponto tricô. Por que eu fiz esse top? Na verdade, eu fiz esse top para combinar com essa blusa rendada. Essa receita dessa blusa não é minha. Eu vou deixar o link da blusa para quem tiver interesse. E mais um detalhe antes de começarmos o vídeo. Queria falar um pouquinho sobre essa dobradinha na frente. Ela tem duas funções, a função decorativa e também funcional, né? Ela tem um propósito. Acontece que eu consegui resolver a questão dos pontos nas costas, mas aqui embaixo a barra não ficou elástica. Ela só existe, não tem nenhuma função, então aqui tava um pouquinho solto. Aí eu resolvi fazer essa dobradinha e agora ficou mais legal. Outra solução que as meninas, minhas seguidoras, me passaram seria usar lástex junto com o fio principal, fazer a barra com 2 fios e depois tricotar o top apenas com fio principal. Por conta do fio, né, do algodão, ele não costuma ser muito elástico, então temos soluções. Então vamos ver como a gente vai começar o nosso trabalho. Eu vou mostrar todos os passos da execução, então você vai tricotar comigo tranquilamente e vamos tricotar? Tricote com prazer! Então a gente vai começar daqui, né, de baixo, tricotando para cima. Vamos montar a barra um por um, depois fazemos ponto malha. Aqui está a frente e as costas. Ou seja, a gente vai montar os pontos, fazer a barra um por um e fazer esse pedaço em ponto meia. Aqui eu tenho uns 10 centímetros, mais ou menos. Não recomendo fazer menos do que isso. Eu acho que se fizer 12 ou 15 centímetros também vai ficar legal, que o top vai ficar mais largo, vai ficar bonito no corpo também. Quando a gente terminar essa parte, a gente vai fechar os pontos das costas e vamos tecer a frente. A gente vai começar as diminuições na cava e na gola ao mesmo tempo, né? Então, aqui vai estar o início do nosso trabalho. Primeiro a gente vai fazer esse lado, vamos tecer a alcinha e depois a gente vai juntar o fio aqui e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Como eu disse na introdução, eu fiz aqui essa dobrinha, né, para que a barra seja mais justinha. Eu fiz assim. Quando eu tava vestindo o top, eu fiz
essa dobrinha, segurei com 2 pins e depois costurei com o fio vermelho. Mas como eu disse na introdução, você também pode usar a linha Lastex. Sobre a altura das alças, ela pode variar, né, de acordo com o seu corpo. Eu acho que a alça vai ficar em torno entre 28 até 32 centímetros. Eu fiz aqui 31 centímetros, minha alça tem 31. Ela ainda pode esticar mais 1 centímetro quando vestir. Então, na hora quando você for fazer as alças, você pode, por exemplo, fazer alcinha, né, prender com o marcador aqui e experimentar, ver se fica bom ou tem que adicionar mais carreiras. Eu fiz assim também, experimentando em mim. E mais uma informação. Minha circunferência do busto é de 88 centímetros. Aqui a largura do top é 36, 37 centímetros, ou seja, é bem menor do que minha circunferência do busto. É importante que o top seja justinho, porque quando a gente faz a regata, por exemplo, não tem problema se tem um pouquinho de excesso de tecido, né? Até bom, né, para que a regata seja mais confortável, mas no caso desse top, o top tem que ser mais justinho. A gente precisa fazer algumas modificações nos cálculos, que eu vou mostrar mais pra frente, tá? E mais uma consideração. As minhas costas são menores do que a frente. Por exemplo, aqui tem 52 pontos as costas e a frente tem 78. Isso foi feito para que nas costas não sobre excesso de tecido. Quando eu fiz meu primeiro top, sobrava muito tecido nas costas. Então eu percebi que tem que também tirar uma medida de largura das costas para que nas costas tudo esteja bonitinho. Também eu vou mostrar isso na parte dos cálculos. Então é isso. Vamos ver os cálculos. Então aqui está o gráfico do top, a largura dele 36 centímetros, cava 20, corpinho 10 e a parte do decote da cava aqui 14 centímetros. A gente vai fazer uma amostra antes de tudo. Em 10 centímetros da minha amostra tem 17 pontos e 35 carreiras. E em 1 centímetro eu vou usar as medidas de 1,7 pontos e 3,5 carreiras. Circunferência do meu busto, 88 centímetros. Então, vamos multiplicar 1,7 por 88 centímetros, a gente vai ter 150 pontos. Mas isso não é o fim dos cálculos. No caso do top, a gente vai precisar de um coeficiente de elasticidade. Agora eu vou mostrar o que é esse coeficiente. É o seguinte, eu fiz a amostra e marquei aqui com os marcadores 10 centímetros. 10 centímetros. Mas para que o top seja mais justo, a gente precisa esticar nossa amostra para ver quantos pontos realmente a gente precisa para que o top seja mais justinho. Para isso, você pode pedir a alguém, né, para esticar a sua amostra, assim, e medir. Foi o que eu fiz. Agora eu tô sozinha, eu vou tentar mostrar para vocês o quanto a gente pode esticar. Ó, eu consigo esticar até 13 centímetros. Então, eu vou usar esse coeficiente, 10 centímetros, dividindo por 13 centímetros. Opa! Aí, a gente vai poder ajustar os nossos cálculos. Então, meu coeficiente de elasticidade, 10 centímetros da amostra, dividido por 13 centímetros do tecido esticado, dá 0,86. E agora, eu vou pegar esses 150 pontos
e multiplicar por coeficiente. Eu tenho um número par, 130 pontos. É importante usar aqui o número par, porque a gente tem barra 1 por 1 e a quantidade de pontos tem que ser divisível por 2. Tá, então aqui o nosso corpinho, essa medida aqui, 130 pontos. Mas na barra eu também tirei 8 pontos para que ela seja mais justinha. E isso não foi suficiente, né? Ainda precisei fazer a dobrinha. Mas acho que com a dobrinha ficou legal. Então, eu tirei 8 pontos, montei nas agulhas de 3,5 milímetros, nas agulhas de 3,5 milímetros, 122 pontos, e teci a barra 1 por 5 carreiras, em torno 1,5, 2 centímetros. Pode fazer 6, 7 carreiras. Depois eu troquei o tamanho de agulhas para 4 milímetros e fiz 8 aumentos no círculo, né? Por exemplo, aqui o nosso círculo, 122 pontos. Aí, 122 pontos dividido por 8 aumentos dá em torno de 15 pontos. Ou seja, aqui está o início da carreira, eu vou tecer 15 pontos, vou fazer um aumento. Vou tecer mais 15 pontos, mais um aumento. E assim eu vou fazer 8 aumentos. E depois eu vou tecer 30 carreiras para cima em ponto malha, agulhas de 4 milímetros. Para fazer o tope, a gente vai precisar de agulhas circulares de 40 centímetros, agulhas número 3,5 e 4 milímetros. Também vamos precisar de marcador e o fio. Eu usei o fio do Lanafio Sonata. Ele tem algodão, viscose e linho na composição. Eu já montei os pontos nas agulhas de 3,5 milímetros. Verifique que a trancinha fica por dentro do círculo antes de começar a tricotar. Coloque o marcador para indicar o início da carreira e vamos fazer barra 1 por 1, um ponto meia e um ponto tricô. Ponto meia, ponto tricô. Vou fazer 5 carreiras desse jeito. Eu fiz 5 carreiras, agora vou trocar o tamanho de agulhas. Eu vou trocar o tamanho de uma agulha só, da direita, vou colocar agulha de 4 milímetros, e a outra agulha vou deixar 3,5 milímetros, para facilitar o tricô em círculo. Agora eu vou fazer 15 pontos em ponto meia, e depois vou fazer um aumento. Para fazer o aumento, eu vou pegar essa cordinha que fica entre os pontos, vou colocar a cordinha desse jeito na agulha esquerda e vou inserir a agulha por frente, vou passar por trás e fazer um ponto meia por trás. Mais 15 pontos. E vamos fazer o aumento usando essa cordinha que fica entre os pontos. Coloque a cordinha na agulha esquerda dessa maneira e vamos fazer um ponto meia por trás. E assim eu vou tecendo essa carreira, fazendo 15 pontos em meia e um aumento. 15 pontos em meia, um aumento. E eu já fiz 10 centímetros, contando junto com a barra, em ponto malha. Vamos ver agora a parte dos cálculos da frente e das costas. A gente precisa tirar essa medida aqui, a largura das costas. Eu marquei aqui na imagem essa medida. No meu caso, deu 30 centímetros. 30 centímetros dividido por 1,7, é a quantidade de pontas em 1 centímetro, deu 51 pontos, eu aumentei para 52, eu gostei desse número mais. Então, deixei 52 pontos nas costas
e 130 pontos que eu tinha nas agulhas, menos os pontos das costas, dá 78 pontos, ou seja, é a nossa frente. Então, costas tem 52 pontos, frente tem 78. Aqui está a nossa frente com 78 pontos. E vamos dividir 78 por 2, dá 39, né? Cada lado vai ter 39 pontos. E de 39 pontos, a gente vai chegar a ter 2 pontos no final. Ou seja, a gente vai fazer diminuições aqui na cava e aqui no decote, até a gente chegar aos 2 pontos nas agulhas. A gente vai fazer as diminuições a cada 2 carreiras, até restar 2 pontos. E eu já disse, né, que a alcinha vai ficar em torno de 30, 32 centímetros, essa parte aqui. Agora a gente vai fechar os pontos das costas. Eu coloquei um marcador que separa a frente e as costas. E para fechar os pontos é bem fácil. A gente vai fazer 2 pontos meia depois do marcador. E vamos passar o primeiro ponto meia por cima do segundo. Cuidado para não apertar demais. Segundo ponto meia, passe o primeiro ponto por cima do outro. Próximo ponto meia, faça o arremate. Continue fechando os pontos até o marcador. Eu já separei o decote em 2 lados. Primeiro a gente vai tricotar o lado direito. Então, a gente já fechou os pontos das costas, verifique a quantidade de pontos na frente. E vamos lá, primeiro ponto é o ponto de borda, que a gente sempre vai passar sem fazer. 1 ponto meia, e agora vamos fazer diminuição. 2 pontos juntos pela frente. Sempre vai ser assim, na cava, ponto de borda, 1 ponto meia e 2 pontos juntos pela frente. E quando você chegar 4 pontos antes do marcador, vamos fazer uma diminuição por trás. Para isso, eu precisei virar os meus pontos 1 ponto meia e ponto de borda eu sempre faço em tricô. Pode tirar o marcador e vamos virar o nosso trabalho. O fio fica atrás do trabalho, vamos passar o primeiro ponto sem fazer e tece todos os pontos em tricô até o ponto de borda. Vamos virar o nosso trabalho e na próxima carreira, de novo fazemos as diminuições. Primeiro ponto, ponto de borda, aquele saiu. Primeiro ponto a gente passa sem fazer, 1 ponto meia e 2 pontos juntos pela frente, na cava. 2 pontos juntos pela frente. E quando você chega no decote, são 2 pontos juntos por trás. 2 pontos juntos por trás, 1 ponto meia e o ponto de borda em tricô. Na próxima carreira, passa o primeiro ponto sem fazer e tece todos os pontos em tricô. Eu continuei fazendo as diminuições no lado direito até restarem 3 pontos nas agulhas. Você também pode diminuir os pontos até restarem 2 pontos. Então, no lado direito, passa o primeiro ponto sem fazer, faça o primeiro ponto em meia, o segundo em tricô, vire o trabalho e passe o primeiro ponto sem fazer e faça todos os pontos em tricô. E você vai repetir essas carreiras até atingir a altura da alça. Terminei a primeira alça, deixei os pontos no marcador. Agora vamos fazer o segundo lado do mesmo jeito, eu vou mostrar o início. Então, a gente vai colocar o fio na parte do decote, vamos fazer o primeiro ponto em meia, segundo ponto em meia, e agora diminuição, 2 pontos juntos pela frente.
Então, aqui no decote, sempre vamos fazer diminuição pela frente. E quando você chegar no decote, 4 pontos antes do fim, faça 2 pontos juntos por trás, um ponto meia e um ponto tricô. Vire o seu trabalho para o lado avesso. Passe o primeiro ponto sem fazer, o fio está atrás do trabalho. E tece todos os pontos em tricô, inclusive o ponto de borda. E vamos ver as diminuições mais uma vez. Passe o primeiro ponto sem fazer, um ponto meia, faça 2 pontos juntos pela frente, tece ponto meia até restarem 4 pontos antes do fim da carreira, faz 2 pontos juntos por trás, um ponto meia e o ponto de borda em tricô. No lado avesso, tece todos os pontos em tricô e na próxima carreira, no lado direito, faça as diminuições. A gente também vai fazer as diminuições até restarem 2 ou 3 pontos. Aqui eu vou mostrar como fazer as alças com 2 pontos. Passo o primeiro ponto sem fazer, um ponto meia, vire a agulha. O fio está na frente do trabalho. Passa o primeiro ponto sem fazer e faça o ponto em tricô. De novo, vire o trabalho. O fio fica atrás do trabalho. Passa o primeiro ponto sem fazer e faz um ponto meia. E no lado avesso, o fio vai ficar na frente do trabalho, passa ele para a agulha direita sem fazer e faça um ponto tricô. E assim a gente vai tecer todas as carreiras. Eu deixei os pontos das alças nos marcadores. Agora vamos costurar as alças na parte das costas do nosso top. Eu vou passar a agulha de tapeçaria pelos 2 pontos das alças para segurá-los. E agora eu vou medir a distância onde que a gente vai costurar as alças. Então, vou medir 12 centímetros de cada lado. Vou marcar com o marcador essa distância. E agora eu vou costurar a alcinha. Verifique que ela fique certinha, não torcida. E para costurar, eu vou usar ponto meia que fica perto do arremate. Depois vou passar a agulha pelos pontos das alças. De novo, vou passar pelo ponto meia que fica nas costas e assim eu vou segurando a alça. Faça a mesma coisa com a outra alça, esconde os fiozinhos curtos no lado avesso do top, lave o top com sabão neutro e deixe ele secar na superfície horizontal. Seu top estará pronto. Obrigada!